Nos relatos apresentados fica evidente a necessidade de fortalecer a relação entre a escola e a família, que encontra-se enfraquecida por conta do novo cenário socioeconômico. O contexto da pandemia de Covid-19 intensificou as dificuldades já existentes e trouxe mais desafios para essa relação. Para além da relação familiar, também é preciso considerar outras relações existentes na escola e na comunidade. Quais são as interações mais críticas e como elas afetam o desenvolvimento e a vida dos alunos? Que problemas sociais atravessam o território escolar? Um dos aspectos que são muito pouco estudados nessa entrada dos alunos nos anos finais do fundamental é exatamente a exposição que eles têm à violência. Tanto na escola, mas também a violência doméstica. O Brasil é um país em que é extremamente violento, apesar da gente constantemente verificar números que são trazidos pelos pesquisadores, a impressão que a gente tem é que a sociedade como um todo ainda não se deu conta da importância da gente atacar adequadamente esse problema. Sou ameaçada por aluno, sou ameaçada por par de aluno, por eu estar tentando fazer o meu trabalho e recebo R$12 na hora aula. Por exemplo, a gente tem algumas pesquisas que mostram que cerca de 40% a 50% dos alunos que estão nos anos finais do fundamental sofrem violência física, alguma forma de violência física dentro de casa. E muitos desses alunos têm isso de modo bastante recorrente, com uma frequência bastante grande. E não somente a violência física, mas a violência psicológica muitas vezes atinge a quase 65% dos estudantes nessa etapa de ensino. A gente tem muito conflitos pessoais, É porque ele me olhou, é porque ele não gosta de mim, e tudo é muito subjetivo. Eu acho, eu penso, eu acredito, são hipóteses que ele lança sem ter confirmação. Por conta disso, eles não conseguem dialogar. Quando aparece ou acontece um episódio de violência, pode ser uma briga entre os alunos, um episódio de bullying, esse professor que está ali no olho do furacão, ele não tem os elementos para conseguir lidar adequadamente com essa situação, porque ele não conhece quem são aqueles alunos. Às vezes vai saber o nome, mas não conhece muito da história de vida, não sabe de onde veio. Eu até brinquei esses dias que eu fui na sala de aula e eu falando para eles que eles precisavam parar de dar um pouquinho de trabalho, que eles estão assim, num momento que não conseguem nem se olhar. Aí eu então brinquei, falei, fortalece aí, porque a palavra do momento na gíria e nas comunidades periféricas é isso, fortalece para nós. E o fortalece é o quê? Você precisa pegar seu caminho, você precisa ter juízo, fortalece pra gente não ser denunciado lá na boca, por disciplina não descer e dar uma porrada na gente. Não adianta eu querer dizer pra ele, olha, se comporte, seja educado, acessível, tem palavras que ele não conhece. Mas quando eu digo um fortalece, ele já entendeu tudo que eu quero dizer, resumido uma vida numa palavra. Só para a gente ter uma ideia, mais de 30% dos alunos, pesquisas que a gente realizou aqui no LEPS com alunos dos anos finais, relatam terem sofrido ou serem praticantes de bullying. Acontece muito na nossa sala. Bullying? Bullying. Acontece muito. Muito. Você já sofreu bullying na escola? Já. Por ser muito magro. Foi um menino, ele tava chamando a menina de gorda, xingando ela só porque ela era gorda. Também tem uma menina que ela é gaga, ela não sabe falar direito, algumas pessoas ficam zombando dela. Eles são muito preconceituosos, em questão geral, de muitas coisas, não só em questão racial, como homofobia, como várias outras coisas. E aí, isso afeta não só quem estuda com eles, como a escola no geral, porque, ninguém gosta de ficar num ambiente que é mal acolhido pelos colegas. Eu não sei, eu me senti um pouco excluída e... um pouco... Sabe, todo mundo ficava zoando comigo e eu não tinha muitos amigos, então eu me senti excluída e... triste. Você consegue separar de quem
fala por falar, porque não tem conhecimento, de quem fala porque sabe o que causa, o efeito que causa. E pra mim foi mais um daqueles casos bem tosco, das pessoas não saberem respeitar a sua opção e sua sexualidade. Então eu acho isso um contexto bem chato. A sala em si já é o bullying. A nossa sala. Todo mundo zoa um ou outro. Mas quando a pessoa não leva na brincadeira, se leva ao bullying. A gente olha para o bullying antes de passar por ele de uma maneira. Depois que você passa, você tem outras situações que você sabe que precisa de uma reação em cadeia. Porque até então você acha que ele é focal. Aconteceu com esse aluno, você acolhe, você orienta, você procura tratamento psicológico, tenta ajudar a família de todas as formas. Quando você passa por isso, você vê que ele não é focal. Na verdade, ele é bem mais amplo do que se imagina. As escolas têm racismo? Sim. Na verdade tem. E racismo? Sabe o que é racismo? Sim. É o racismo. Racismo É você discriminar uma pessoa que é negra por causa da cor dela. A minha amiga estava entrando no refeitório e escutou a menina e falou assim, aquela preta lá, macaca. Uma vez, não aconteceu comigo, aconteceu com um colega. Ela foi pedir mais comida, aí a cozinheira pegou e falou assim pra ela, aqui não é pra encher o bucho. Falou desse jeito pra menina. Negra, assim, da minha cor, só que tipo, ela não veio hoje. Eu acho que eu já cheguei a presenciar, assim, e eu como sou muito militante, eu acho que eu fui falar mesmo, porque são coisas que não são toleráveis, sabe? Ninguém merece ser discriminado pela sua raça, porque todos somos diferentes. É que eu não lembro direito, mas a menina foi, excluiu ela, falou que não brincava com negro, aí ela ficou bem chateada, ficou bem no canto. Só queria ficar deitada, não queria mais vir para a escola. Em 2018, a gente teve que fazer um relatório bem grande de uma turma, onde tinham 3 alunos negros, e eles já estavam bastante dias já sofrendo bullying, e eles não abriam o jogo. E aí, para não se sentir humilhado, eles também começaram a fazer racismo contra eles mesmos. Até que um dia, um aluno veio e falou, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento porque eu estou me humilhando e humilhando os outros e eu não aguento. E aí foi onde eu descobri. Aí chamou uma sala e as coisas estavam assim escabrosas mesmo. E há até uma discussão de uma linha tênue entre o bullying e a prática de crimes. Existe na literatura falando que existe bullying por conta de cor ou raça. Isso é crime, isso não é só bullying. Aí nós chamamos as famílias, fizemos um relatório, trouxemos a lei mesmo para todos lerem e fazer esse diálogo junto. Todo mundo da sala tomou ciência e foi aí que as coisas começaram a mudar. Mas eu tive que, inclusive, dizer que isso era passível de registro de boletim de ocorrência e que as famílias que se sentiam prejudicadas e tolhidas nesse sentido, que elas poderiam fazer o boletim de ocorrência. Então, às vezes, a gente tem que, inclusive, dizer isso claramente. A gente não pode nunca esquecer que a escola está inserida dentro de uma comunidade. E os problemas que fazem parte daquela comunidade, elas vão também se manifestar dentro do ambiente escolar. Então, se eu tenho uma comunidade, que ela está sujeita à influência das facções criminosas e a escola está inserida nesse contexto, em algum grau isso vai se manifestar dentro desse ambiente escolar. É nesse ponto que a gente também tem que parar de ser, desculpa, hipócrita, para poder achar que você não pode conversar certas coisas com o aluno, porque a vida lá fora já está dialogando faz tempo, é você que está fingindo que não vê. Eu moro aqui próximo da escola, eu vou para minha casa todos os dias, eu vejo alunos, ex-alunos na praça usando droga. Se eu fingir que eu não enxergo tudo isso, maluca sou eu. Questões de alcoolismo e uso de drogas neste ciclo de ensino, em geral, também são ignoradas. Se acontecem da porta da escola para fora ou fora dos muros da escola, as pessoas fecham os olhos. Então, assim, eu não sei por que tanto pudor, tanto tabu, porque quando o Mano Brown fala, por exemplo, de droga, da repreensão da polícia,
Isso é muito constante de você ver nas comunidades periféricas, onde a maioria das escolas públicas estão inseridas. Então, assim, você não está falando de algo que o menino desconheça. Quando a gente está falando de atração de determinados jovens para atividades do mundo do crime, envolvimento com facções, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque são alguns jovens, não é a maioria, né? São alguns jovens, normalmente aqueles jovens não estão gostando tanto do que está sendo oferecido na escola, são jovens que já às vezes trazem outras questões, como a própria violência, né? E que vão ser atraídos para esse mundo, né? Então é importante a escola ter esse olhar individualizado, né? Entendendo quem é aquela pessoa, por que aquilo está acontecendo e oferecendo um trabalho de qualidade para tentar fazer com que esse jovem não se sinta mais atraído ou tão atraído assim por esse tipo de proposta de envolvimento, por exemplo, com facções ou com tráfico de drogas. Não dá para eu trazer uma palestra da polícia nesse momento, porque ela já representa a opressão lá. Então, como que eu vou mexer com esse menino de uma forma que eu comova ele, que eu conscientize ele, sem necessariamente fazer ele sentir mais medo do que ele também já sente, porque lá fora ele sente medo, ele só não me diz. Programas que abram espaço para que realmente questões como preconceito, né, homofobia, gordofobia, racismo, tudo isso tem que ter espaço para discussão dentro da escola, né? A própria questão do bullying, né? Então todos esses aspectos, eles são muito importantes de serem trabalhados e não é fácil, porque envolve muitas vezes assim opiniões formadas, né? Conflitos de geração, a geração dos professores que pensa de um jeito das gerações mais novas, mas é fundamental que esses temas sejam trabalhados, né? Porque é discutindo esses temas, né, que estão presentes e são vivenciados por esses estudantes, que eles também vão perceber a escola como um lugar de maior acolhimento, mais interessante e que eles podem desenvolver plenamente todas as suas capacidades. Apesar de a gente já ter algumas iniciativas pontuais tentando trabalhar essas questões, ainda a gente falta uma política pública que consiga realmente integrar esses aspectos de resgate das vulnerabilidades no desenvolvimento integral dos alunos. Um dos problemas que a gente percebe que tem crescido muito no ambiente escolar, especialmente nessa etapa, né, nos anos finais, e também mais entre as meninas, são os casos tanto de ideação, né, de autolesão e os próprios casos em que as meninas acabam se cortando. Existe uma certa frequência de tentativas de suicídio nessa idade. E às vezes, por mais atentas que as pessoas sejam, isto escapa. A mesma coisa entra para questões de anorexia e para questões de automutilação. Esse tipo de comportamento acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape de uma pessoa que está pedindo socorro ali e não sabe mais o que fazer. Esta obsessão com a imagem, o corpo, a magreza, esse tipo de atuação é caracteristicamente feminino. Nesta fase da pré-adolescência para adolescência, é alguma coisa que fica extremamente agora incentivada, fomentada pela internet. Pesquisas que nós fizemos aqui no grupo mostram que cerca de 1/3 das meninas já pensaram alguma vez em se cortar nessa faixa etária. Então é um problema que está latente e que muitas vezes passa despercebido, né? A escola vai parar para pensar nesse problema quando aparece um caso que você verifica que ela se cortou, né? Eu lembro uma vez que eu dava aula numa escola da região, algum aluno estava muito depressivo e muito disponível a se matar. E aí esse professor, que era um professor de matemática na época, eu lembro, ele entrou em contato com essas crianças, né? Teve esse tipo de conversa, já tive na escola do estado no passado, alguma coisa referente a abuso. Aqui a gente adota a política de chamar as mães e conversar. A maioria das vezes é muito triste, porque quando você chama para conversar, as pessoas entendem isso como frescura. No caso de uso de drogas, também entende como vadiagem.
E a gente precisa entender um pouco mais o contexto. Então, geralmente, eu chamo o aluno sozinho para conversar, tento saber qual é a rotina do lar, como as coisas estão lidando, se tem alguém empregado, desempregado. Então, a gente tenta entender um pouco desse histórico. Alguns a gente já conhece, né? Porque já são alguns anos aqui. Os diretores, os professores, coordenadores pedagógicos, demais funcionários da escola, todos eles precisam receber informação e formação para que consigam lidar adequadamente com essas questões. Não são temas que são abordados normalmente nos cursos de formação desses profissionais. Agora que isso entrou em pauta, por conta desses anos de pandemia, mas há quanto tempo não está rolando esse tipo de coisa de aluno que tem TDAH, que tem ansiedade, tem depressão e não tem tanta facilidade nos estudos e ele é visto como, sei lá, burro, ignorante, incompetente, e as pessoas zoam ele, o professor briga com ele, não tenta entender o lado do aluno. Daí, isso agora está entrando em pauta, mas mesmo assim ainda tem gente que culpa o aluno por ser daquele jeito e não tenta entender o lado dele. Hoje no Brasil, o enfrentamento da questão da violência, por exemplo, um aluno que chegue com marcas de violência sofrida em casa, na escola, o atendimento que ele vai obter não tem um protocolo claramente definido. E na dificuldade de entender o fenômeno, é comum que as escolas culpabilizem o jovem e as famílias por essas situações. Desde você, muitas vezes, encaminhar o aluno para um conselho tutelar, até você chamar os pais do aluno ali naquele momento para uma conversa. Então, sem um protocolo do que seria a maneira de encaminhar uma questão dessa que envolve uma ocorrência muito sensível, né, do que acabou de acontecer com aquele aluno. Conversas que não sejam apenas formais e burocráticas, né? Troca de ideias, tudo isso seria uma maneira de poder lidar com essas questões. Em vez de mandar as crianças para fora, para um atendimento psicológico, trazer um profissional para a escola e fazer algumas intervenções desse tipo. Então, nesse cenário, a gente precisa entender que não é do dia para a noite que a gente vai equipar e treinar os profissionais da escola para resolver todos esses problemas. A gente precisa, num primeiro momento, contar com apoio intersetorial da rede de saúde mental, da rede de assistência social, de outros equipamentos do Estado que possam ajudar a resolver esses problemas.